ela simplesmente me falou que não iria tentar tal coisa, que na cabeça dela pode mudar a vida dela, que de fato é o que ela sempre quis fazer, porque ela acha que nesse momento ela não vai conseguir se dedicar ao tanto que ela gostaria e que talvez seja mais difícil e por isso ela não tem coragem de tentar. Simplesmente uma pessoa habilidosa, talentosa e que se dedica, decidiu desistir de algo que pode mudar a vida dela ou que possa dar um novo significado porque ela acha que aquilo é muito difícil, só que ela nunca nem tentou. Tem noção? Então, talvez essa pessoa pode ser você. E por isso eu quero falar contigo essa semana. Oi, eu sou a Lari, fundadora do Hábitos que Mudam, escritora do livro Rotina Criativa e que fala com você todas as segundas-feiras nesse podcast. O tema dessa semana é basicamente esse, tá? Você está adiando coisas da sua vida, conselhos que eu quero te dar, caso você esteja com medo de começar alguma coisa porque você acha que não é boa, porque você acha que não vai dar certo. Tô vindo do futuro ou do passado, eu já nem sei mais, para te dizer o seguinte: se você nunca fez, não tem como você saber. E pode ser que seja muito difícil e você desista no caminho. Mas pode ser também que seja muito fácil e que você consiga fazer. Ou pode ser que simplesmente funcione, igual a vida é. Coisas que a gente imaginava que não daria, a gente consegue fazer. Então, você não tem essa receita de bolo. Isso aí você só descobre realmente tentando. Você só descobre vendo o que acontece. E apesar de ter começado falando rápido, como se fosse alguém que tivesse me dito isso, eu já ouvi isso de fato inúmeras vezes. E não, a pessoa que fala, raramente ela diz isso, né? Ela dá as desculpas que cabem ali para a realidade dela. Eu já ouvi pessoas que queriam começar pós-graduações dizerem que, eu acho que essa especialização vai me ajudar muito no meu futuro, pode me dar uma nova perspectiva, mas eu não sei se eu vou dar conta. Amor, você fez uma graduação. Você já tem uma pós. Por que você não daria conta? É por conta de tempo? É por conta de logística? Se for por isso, a gente pode conversar, porque aí sim a gente não consegue interferir. De fato, né? Só nós sabemos como estamos lidando com o nosso tempo. Não, é porque eu acho que eu não vou dar conta. Não vai dar conta por quê? Vamos chegando no porquê, que é desconfortável. Eu não me sinto preparada. Eu não sinto isso. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Tem até a síndrome da impostora. Tem até o medo. Inclusive, o medo de dar certo. Tá bom? Tem esse medo também. Mas, no geral, o que a gente tá adiando, a gente tá procrastinando. E a chance de simplesmente viver com o e se é muito melhor do que a de fracasso. Então, muitas vezes a gente deixa uma possibilidade no campo do e se do que arrisca, porque é mais fácil achar que talvez um dia isso possa acontecer do que você tentou e falhou. Só que, pasmem, pelo nosso próprio ego, porque é ego, a gente adia tentativas que podem realmente mudar a nossa vida. E quando eu falo mudar a nossa vida, eu não tô nem falando disso dando certo não, porque pode ser que isso não dê certo mesmo. Mas eu digo assim, de abrir uma nova perspectiva, de mostrar que você nem gosta tanto disso assim, de mostrar que a sua área é outra. E eu vou trazer aqui um recorte super pessoal meu. Deixa eu pegar o meu café, porque eu tô grávida, né? Vocês sabem, então eu esqueço as coisas, eu pego o café. Ao mesmo tempo que eu vou gravar, enfim. Eu tô fazendo uma pós em neurociência. Eu sou comunicadora, né? Trabalhei durante muito tempo com comunicação, já falei isso 1000 vezes. Mas é sempre bom falar, porque sempre tem alguém novo. E eu falo muito sobre hábitos, comportamento, né? Aqui com vocês, eu estudo muito sobre isso. De forma como entusiasta, lendo os livros, assistindo aulas, minicursos. Enfim, decidi fazer uma especialização mais aprofundada. Porque, afinal, eu gosto muito de falar de rotina, eu gosto muito de falar de hábitos, eu gosto muito de autoconhecimento, eu gosto muito de autocuidado, eu gosto muito da mente, né? Então, por que não? Gosto tanto. Moral da história. Tô no meio da pós, vou terminá-la, graças a Deus. E descobri que o meu amor é realmente a comunicação. Tudo bem pra vocês? Larissa, então por que você não tranca se você... Porque ela não vai me ofender em nada. Ela não vai
acabar com a minha vida em nada essa pós. Ela é um pouco mais difícil do que eu imaginava, confesso. Mas eu realmente gosto muito de falar sobre esses temas e são temas que eu falo. Então é melhor que eu fale com um pouco mais de formalidade, não é a palavra, mas respaldo, vamos dizer assim, sabe? Mas eu, Larissa, jamais migraria para isso. Jamais seria uma neurocientista, jamais seria a pessoa que fala sobre esses temas. Porque eu sou comunicadora. Mas que bom que já que eu comunico sobre autoconhecimento, que eu comunico sobre bem-estar, que eu entenda como falar sobre isso, né? Que bom que eu estou me formando em mais uma coisa. Agora, o que você quer fazer daqui por diante? Trabalhar com isso? Não quero não. Quero falar igual eu falo hoje no Hábitos, tá? Criar os conteúdos, falar com as minhas alunas, aplicar da forma que dá. Mas o que eu faço é comunicação, o que eu faço é marketing, o que eu faço é negócio. Então, talvez depois disso, a melhor opção seja eu fazer o quê? Um MBA em negócios? Não, né? Seja a melhor opção, seja eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, depois eu entendo o que é melhor para mim. Gente, a grande sacada da vida é você entender que nem tudo vai te levar ao lugar final. Às vezes vai te levar no meio do caminho, às vezes vai te mostrar o que é possível fazer, vai te mostrar como é possível transformar. E isso já é o suficiente. Isso já é bom demais. Isso já é te tirar dessa inércia. Mas eu também sou a pessoa que por medo de não dar certo, que por medo de... Cara, eu acho até que tem um quê de não confiar tanto em si mesma e ficar deixando aquilo no campo da ilusão, sabe? Tipo, eu posso, mas eu não arrisco. Eu posso, mas eu não vou. E aí eu falo assim, cara, mas por quê? Eu tô me privando de tentar uma coisa que pode dar muito errado. Exemplo, eu não tenho uma loja de produto, eu não tenho venda de produtos, né? Vocês sabem. É uma coisa que todo mundo me pede, é uma coisa que poderia dar muito certo. E eu fico sempre botando, nossa, mas ter e-commerce é muito trabalhoso. Tá, mas eu poderia começar e vendo o trabalho acontecer e descobrindo. Só que essa necessidade que você tem, talvez eu tenha, talvez não, que você tem, que eu tenho, que outras pessoas têm, de começar com tudo perfeito, de começar com a certeza de que vai dar certo, é o que faz com que a gente deixe de executar coisas que poderiam realmente transformar a nossa vida. A certeza que a gente busca de que aquilo ali não vai falhar atrasa todo o processo de começar. Porque você quer que comece perfeito, você quer que comece com tudo certinho. E eu descobri muito bem isso recentemente, fazendo um dashboard de análise, né, do Hábitos que Mudam. Eu quis reunir minhas vendas na Hotmart, as minhas métricas do Spotify, do Substack e do Instagram para poder analisar tudo junto e ver o que eu posso falar mais para vocês. E eu comecei a fazer isso no cloud junto com o ChatGPT, né, usando para programação. Cara, simplesmente uma área que eu não entendo nada de programação. O que eu entendo é de analisar relatórios, porque eu fiz isso durante muito tempo, mas eu decidi fazer isso programando com as IAs. Moral da história, vários bugs, várias dificuldades. De início, o design ficou perfeito, então eu me apeguei nesse detalhe, mas as coisas que vieram ao longo do caminho, eu contabilizei. Durou 40 horas para eu conseguir finalizar isso, analisando, pensando melhor o que era. E eu percebi exatamente isso. Eu adiei esse início da minha vida com a inteligência artificial para coisas úteis mesmo, que eu não consigo fazer. E eu simplesmente estava adiando por medo de não conseguir uma coisa que, cara, eu poderia aprender no processo. Eu poderia tentar e conseguir, tentar e chegar lá. E moral da história, eu tentei. Eu, de fato, fiz um dashboard muito massa, muito maneiro. Mas de início, gente, eu tô pensando nessa ideia, deve ter uns 5 meses. E eu, adiando. E aí eu acho que a gente não consegue meio que entender se isso é procrastinação, se é de fato você adiando, se é de fato um medo do que vai fazer. Eu acho que é um pouco de tudo. Só que eu só soube que daria muito certo, que ficaria muito melhor do que eu imaginei, porque eu parei 3 dias da minha vida para me dedicar a isso. E lembrar que, mesmo que seja sobre empreender, seja sobre algo que você tem muito prazer, nem tudo que você está começando vai te dar prazer imediatamente. Entende? É possível que você comece a estudar uma coisa que você quer empreender, um negócio que você quer abrir, e isso não te traga dinheiro. E eu também acho que isso é uma camada de privilégio, poder
estudar sobre algo, sabe? Enquanto você tá querendo ver ele nascer. No geral, as pessoas não têm essa chance. Mas isso faz parte dos negócios que dão certo. Você testa, você analisa e parar de achar que só tem valor quando você vê o dinheiro entrando, entende? E que não tem, vamos supor, que não tem valor você criar uma planilha, que não tem valor você analisar mensagens que você envia para suas clientes, que não tem valor você mandar uma mensagem para ver se está funcionando aquele produto. Não faz sentido. A mesma coisa, uma iniciativa que você teve, um projeto, um exercício físico que você iniciou, um hábito, um hobby, enfim, achar que só faz sentido quando aquilo tiver muito gostoso de ser feito ou quando você for muito bom naquilo. Talvez você não se torne muito bom naquilo. Talvez você não seja a pessoa muito boa naquilo, mas você seja a pessoa que vai se divertir no processo enquanto executa essa atividade. E amigas, vou dizer pra vocês, eu tenho 30 anos agora, tô grávida de gêmeos, também falo isso todas as vezes, né? Quem tá aqui me ouvindo pode falar realmente todas as vezes. Eu já escrevi um livro. Eu já fiz muitas coisas legais na minha vida. Todas as coisas mais legais que eu fiz, eu não era a pessoa mais apta para fazer. Mas eu era a pessoa mais disposta a aprender como faz. E isso me resume muito como pessoa, tá? Não é naquela questão de ser uma pessoa irresponsável. Não é sobre isso. Eu realmente gosto de fazer as coisas que eu me proponho. E mais importante, eu acho que, cara, o universo se expande, se abre de possibilidades quando você decide que vai fazer alguma coisa. Ainda que aquilo atrase, ainda que demande tempo, ainda que demore, você consegue. Aquilo flui. Em algum momento simplesmente dá certo. Bom, eu espero que esse episódio, apesar de curtinho, faça sentido pra você. Que eu te veja todas as segundas-feiras e que você também leia o Substack, que tem textos muito legais. Às vezes extensão de algum papo daqui, às vezes algo que simplesmente me deu na telha de falar, de escrever. Eu tenho passado por alguns períodos da minha vida que eu tenho sentido a vida da forma que ela é, sabe? Ah, isso aqui não tá dando certo agora, tá bom, vai dar daqui a pouco. Exemplo, eu sinto muitas dores, né? Porque é uma gravidez de gêmeos, então é muito diferente da minha primeira gravidez e eu tô sem conseguir treinar. Eu comecei o Pilates, aí tô parada tem 2 semanas e meia. Volto na próxima semana, porque a agenda mesmo do Pilates pro tempo que eu tenho disponível. E aí eu antes piraria com isso, mas eu tive que parar porque eu tava com dor, sabe? E aí eu falo, beleza, agora eu vou voltar. Faz parte, a vida também é isso, é entender quando o corpo fala contigo, entender quando acontece uma limitação que não depende de você. Eu trazia alguns processos, alguns projetos também, porque eu queria muito terminar o dashboard. Em algum dado momento, o dashboard se tornou algo irrelevante, que parecia que eu podia deixar de lado, sabe? Só que não é ele que vai me dar, que vai ser um guia do que eu preciso criar, do que tá dando certo, seja para poder enviar proposta para as marcas, seja para criar produtos que eu preciso para vender, né? Afinal, eu preciso pagar as contas dos meus 3 filhos e as minhas, ou seja para poder criar conteúdo, pauta, roteiro para vocês, entende? E muitas vezes a gente acha que tem coisas que podem ser deixadas para lá quando a gente está muito tempo nelas, mas não é. Às vezes é justamente numa parte do percurso que você vê, era isso aqui que eu tinha que fazer. Era exatamente nesse momento que eu tinha que estar aqui. E acontece justamente porque você não desistiu. É isso, te vejo na próxima semana. Comenta bastante, compartilha, porque eu amo quando vocês compartilham, fazendo as coisinhas de vocês e falam se valeu a pena ou não. Beijo.